nisso, ela é expert nisso. Tudo que você espirrou, com todo respeito, já pode ir para o currículo Lattes. Ela trabalha só com isso. Eu vou passar o contato depois para vocês. Ela faz consultoria para mim. Ela arrumou tudo. Por exemplo, eu gravei um CD infantil de capoeira. Eu tinha registrado só numa parte. Ela registrou em mais 3 partes do currículo Lattes. Eu falei, Ricardo, você não sabe como é grande o currículo Lattes. Bom, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Eu vou apresentar aqui 2 professores. Um é o professor Everton. Eu falo quando professor, pela cultura de falar que ele é professor porque ele leciona. Mas a formação dele, ele é mestre, ele também vai se apresentar, né? Ele é um grau acima de mim, ele é mestre na área da educação física. E vou pegar aqui, tá aqui, professor Everton Barros, e o título dele, embora eu sei que ele vai falar, exercício físico na aprendizagem motora, uma abordagem neuroendócrina, tudo bem? Vocês são alunos de fisiologia, vocês já terão informações que eu não tive na minha formação, no primeiro semestre não tive. Então tá aí o professor Everton, que ele já vai começar a aula dele, aí eu desligo o meu áudio para escutar, e agora eu vou apresentar, e o Everton mora aqui na Praia Grande, um amigo que trabalhou comigo na academia que eu tinha, e é um cara super dedicado mesmo, gente. E aí tem aqui um outro convidado especial, o professor também, doutor, ou seja, ele é um grau a mais. Quando eu falo isso, é para vocês entenderem, tá bom? Ele é um grau até a mais que o Everton. Ele é 2 graus a mais que eu e 1 grau até a mais que o Everton. Ele é doutor Eduardo Currara, ele além de ser contramestre de capoeira, a temática dele vai ser corporeidade e educação física. Eles vão passar informações de uma forma igual eu passo para vocês, entendível, nada para complicar, tá bom? Então, essa aula de hoje começa com o Everton e depois começa com o Eduardo Currara. Só que eu queria que vocês dois aí pontuassem, cumprimentando eles aí, depois o Everton já toca o barco, tá bom? Já está sendo gravado. Pode falar, Everton. Se apresenta, Everton. Cumprimenta eles, depois o Eduardo cumprimenta e depois você continua, tá bom? Boa noite a todos. Espero que esteja um áudio aí, que vocês possam estar me ouvindo. Primeiramente, quero agradecer ao professor Ricardo Haddad pelo convite, a oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Espero agregar esses conhecimentos para que vocês também façam um bom aproveito. Tudo bem? Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Eduardo Currara. Também, da mesma forma, quero agradecer o especial convite, né, do mestre Ricardo, né, professor mestre Ricardo, também a presença aí do professor Everton, a presença de todos e todas, e é uma oportunidade de a gente poder falar dessa área tão apaixonante, né, que é a educação física, e a minha abordagem vai ser sobre a cultura corporal do movimento, né, com a questão do corpo, da corporeidade, e é por aí que eu pretendo aí bater esse papo com vocês. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Everton, toca o barco aí e eu já vou desligar meu áudio, hein? Agora aqui eu viro praticamente aluno nessa área aí. Vambora. Beleza. Vou tomar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar o slide normalmente? Só dá um feedback aí para eu ter certeza. Então, beleza. Então, vou dar início aqui, tá, galera? Então, como foi dito, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Uma aula bem simples, de fácil entendimento, com uma abordagem bem prática, bem didática, sobre o exercício físico na aprendizagem. Vamos entender a relação do exercício físico na aprendizagem. Quais são os efeitos que o exercício promove e isso auxilia na aprendizagem. Por isso que se chama abordagem neuromotora, neuroendócrina, ok? Por isso que se chama uma abordagem neuroendócrina. Me apresentando com um pouquinho mais de detalhe, para vocês me conhecerem um pouco melhor a respeito da minha formação. Então, eu tenho graduação em Educação Física, Pedagogia, especialização, pós-graduação em Psicomotricidade, em Terceira Idade e Obesidade. E o mestrado em Ciências da Saúde.
Então, essa é um pouco da minha trajetória e eu segui aí na área acadêmica e nessa área, mais voltada à questão da aprendizagem, das relações humanas, tá bom? Então, antes da gente falar um pouco do exercício, é só a título de curiosidade, viu, galera? A gente vê como é o sedentarismo no Brasil. É a epidemiologia do sedentarismo no Brasil. Então, só a título de curiosidade mesmo, a gente consegue ver que 62% dos brasileiros acima de 15 anos não pratica nenhum esporte ou nenhuma atividade física. Essa porcentagem, ela representa 100,5 milhões, em um total de 161 milhões. Olha a proporção de pessoas sedentárias, né? Praticamente 2/3 dos adolescentes e os adultos acima de 15 anos não praticam nenhum esporte, nenhuma atividade física. São dados do IBGE, publicado em 2017. Aí eles pegaram esses 100,5 milhões e perguntaram para eles, né? Por que vocês não praticam nenhum esporte e não fazem nenhuma atividade física? Aí 57,3%, que representa mais de 57 milhões, eles responderam que não fazem nada porque não gostam ou porque não querem. Então, olha só o absurdo, né, de pessoas sedentárias e ainda assim por opção. E aí a gente já sabe todo o problema que o sedentarismo traz, a gente vai ver isso daqui no processo de aprendizagem. A gente Professor Everton, você consegue, professor Everton, você consegue visualizar a sua internet como é que tá aí? Porque agora nos últimos 30 segundos ficou ruim de ouvir mesmo. Ele já tá meio muito, não é nem muito QRM, pouco QRM, tá 3/3. Como é que tá a sua internet? Você consegue visualizar se tá boa ou não? Não saiu. Tá ruim, hein? Tá ruim. Porque aqui aparece. Mas, ó, tudo que você tá falando agora não tá dando para escutar. Tô falando para você não ficar falando desnecessário aí. Você quer fazer o seguinte, ó, você quer fechar e abrir, pedir para sair e entrar, e aí a gente faz o teste aqui? Pode ser? E se a gente perceber que está ficando ruim, a gente troca, põe o Eduardo, você vê o que pode fazer aí, vai fazendo o teste, que o Eduardo com certeza ele pode continuar na aula dele, e depois você volta com a sua temática. Isso não pesa nada. Quer fazer esse teste de sair e entrar de novo? Vê aí. Vou Pode fazer. Pede para sair. Pede para sair, soldado. Vê lá. É assim, pessoal, é ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Olha lá, daqui a pouco ele vai pedir para entrar de novo. E se a gente perceber que tá ruim assim, a gente joga o Eduardo para dar o trabalho dele e depois a gente inverte. Não tem problema. Mas vocês viram aí até agora o quanto ele falou? Vocês viram aí quantos sedentários tem? Agora, então, com essa calamidade aí, esse índice de sedentarismo, com certeza, foi atenuado. Olha, ele vai pedir para entrar. Engraçado, eu estava conversando com ele, era 6 horas da tarde, estava legal, acho que ele, na área onde ele mora, deve ter um índice de internet já meio diferente daqui onde eu estou, e aí das 6, 7 horas já pronto, né? Imagina agora, todo mundo na internet. Deixa eu ver se ele vai pedir para entrar. Será que ele entendeu? Acho que... Ah, já entrou. Ah, opa! Soldado, rapaz. E aí? Mandou. Tá ruim, hein? Ó, pediram para entrar aqui. Felipe. Vixe, meu, tá ruim. Sério mesmo. Nossa, cara. Deve ser a internet aí que você tá na Praia Grande, deve estar congestionado esse horário, Everton.
Caramba. Mas você tem assim, ó, se você tiver algum... Eu já fui na tua casa, assim onde você mora. Vizinho aqui não falta. Se tiver alguém, você quiser fazer essa conexão com algum vizinho aí, levar o notebook, o Eduardo toma conta desse horário, e aí você entra a hora que você quiser aí. O que você acha? Não dá nem para escutar você falar assim. Dá para escutar um A e depois acaba, termina com O. Faz assim, ó, não esquenta a cabeça. Vê aí se você consegue pegar o Wi-Fi de alguém, eu não sei como é que tá. Se bem que se tá em você assim, a vizinhança toda vai estar assim, né? E aí a gente toca o barco com o Eduardo aqui para não ficar parado. Tudo bem? Tranquilo, cara. Tranquilo, mais do que entendível. Você escutou eu falar, Everton? Ah, tá parado. Vamos fazer o seguinte, Everton, vou trocar, tá bom? Aí você vê, depois, quando terminar o Eduardo, aí você vê, a gente vê como é que tá. O seu áudio tá sem novidades, Ricardo, o meu tá sem novidades. Faz um teste aí, Eduardo. Aí os alunos respondem como é que tá o áudio do Eduardo. Olá, pessoal, som, testando, testando, 1, 2, 3. Testando, som, testando, testando. E Viu, aí, Everton? como é que tá? Tá legal o áudio, tá legal. Everton, eu vou trocar, tá bom? Aí você vê aí, não esquenta a cabeça, meu camarada. A gente troca, aí você vê, depois você vê se você consegue, tá bom? Vê aí, fica à vontade. Eu acho que você poderia tentar, sei lá, desligar o computador, ligar de novo, igual você fez quando era 6 horas. A gente tá aqui, tá bom? Vamos tocar o barco aqui. Fechou? Bom, toca o barco, Eduardo. Pessoal, Beleza, bora. o professor, o doutor vai tocar o barco, o Everton vai fazer o corre dele. Everton, faz seu corre. Um abraço, meu amigo. Desculpa, pessoal, mas é a internet mesmo. E, ó, ele tá comigo desde as 6 da tarde. Estavam testando, tava normal. Eduardo, toca o barco, vou desligar meu áudio. É isso aí, a gente estava, antes de começarmos a aula, estávamos conversando, né? O professor Ricardo tem toda a razão, mas são questões aí da internet, né? Bom, pessoal, então, professor Eduardo Currara, um apaixonado aí pela educação física, né? Vocês estão no terceiro semestre, então se apaixonem também pela educação física, que a educação física possa aí ser uma paixão na vida de vocês, é uma área bem bacana, e é por aí que eu vou conversar, né? Vamos falar sobre educação física, e a partir de um tema que é o tema da corporeidade, né? Não sei se vocês têm esse tema aí no curso, já ouviram falar, enfim, mas a gente vai abordar esse tema aí, beleza? O professor Ricardo, eu tenho uma característica, né? Eu tenho uma característica muito própria, que é sempre estabelecer uma linguagem que é uma linguagem dialógica, e eu não consigo fazer de um modo diferente. Então, eu costumo fazer perguntas, né? Eu vou desenvolvendo a minha análise e vou fazendo perguntas. Então, esse professor é meio louco, fica fazendo perguntas, né? Aqui nesse mundo digital, nessa web aula, mas é porque é uma característica minha, né? Então, eu vou discorrendo aqui sobre o tema e vou fazendo perguntas. Então, é só para contextualizar, porque essa linguagem dialógica é algo muito próprio aí da minha forma de me manifestar enquanto professor, né? Então, eu gosto de fazer perguntas. Tudo bem? Tudo bem, professor? Pode fazer, eu vou ficar super esperando os alunos responderem, hein? Ó, vocês prestem atenção, viu? É para responder, ó, a professora Andréa, coordenadora do... Andréa entrando aí, ó, se liga. Eduardo, ó quem tá chegando aí, Andréa, ó, acho que vocês se conhecem. Andréa, fala pro Eduardo aí, por Eu não favor. estou vendo a imagem dela, não chegou para mim a imagem dela, mas se ela está Também não por tô aí, vendo. Ela tá pediu para entrar. ótimo. Ah, Ó, agora entrou, aqui, ó. Coordenadora, Déia, fala aqui com seu amigo, por favor. participando. Ah, E aí, cadê minha ele? querida? E aí, bonitinho, tudo bem?
Boa noite. Tudo ótimo, e você, minha querida? Eu Aí. não poderia deixar de prestigiar, né? Eu falei, tem que entrar para prestigiar esse grupão aí que tá aí. Obrigada. Maravilha, muito bom revê-la. Que alegria, satisfação. Tá vendo só? Não... Parece que a gente já estava prevendo que a gente ia ter um encontro virtual, né? Quando eu vi a postagem do Ricardo, eu falei, não acredito. Eu falei, você conhece, você conhece, você conhece? Eu também conheço, você conhece. E a gente ficou disputando quem conhecia mais tempo. Eu ganhei, eu acho, né? Ganhou, porque, olha, vamos colocar aí pelo menos uns 20 ou 25 anos, né? Talvez. Acho que é por aí. Desculpa ter, de algum modo, aí falado algo que não deveria ter falado, porque, de algum modo, o pessoal vai começar a ter uma dimensão aí de idade, né? Mas não era essa a intenção. Mas a intenção realmente é falar que a gente se conhece há muito tempo, a gente tem uma grande amizade, e é uma oportunidade incrível estar aqui nesse processo, nesse diálogo com o pessoal aí da UniBR, da Educação Física. Com certeza. Eu acho que para todos aí, todos os presentes, eu não sei se o outro convidado está aí também, o Everton, já chegou, mas... O Everton, ele entrou, viu, professor? O Everton entrou, ele começou a aula, só que onde ele estava dando tilt, eu falei, Everton, procura o outro Wi-Fi e eu vou trocar a ordem. Ele já está procurando lá. Eu estou meio que me desdobrando aqui em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, porque eu estou ajudando o Márcio com a aula dele, tem reunião aqui acontecendo, mas, como eu disse, eu não poderia deixar de prestigiar vocês, né? E assim, bom, sem comentários, né, como ser humano, como parceiro, e eu quis entrar muito mais para falar do Eduardo, não como um profissional, que aí, com certeza, vocês vão perceber o quanto ele é grandioso no que ele fala, no que ele faz, mas assim, como um amigo e mostrar para vocês o quanto que a gente passa por todos os perrengues que todo mundo passa, né, Edu? Sem dúvida, sem dúvida. O Du trabalhava na faculdade que eu estudava, né, Edu? Isso, na São Judas. Na São Judas, a gente se conheceu de lá. E assim, todo o sufoco que todo mundo passa, eu também passei, enfim, mas ele sempre me incentivando a não desistir, a continuar. Eu, por várias vezes, eu fui naquela sala dele falando, eu vou desistir, e hoje a gente está aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer Graças ele. a Deus. E te dar boas-vindas, que a gente tenha muito mais outros encontros. Ele já veio na instituição, viu, Ricardo? Acho que você não estava nessa época, mas ele fez uma participação brilhante com a gente, que até hoje a galera fala, na Semana da Educação Física, falando sobre a capoeira e a corporeidade. Ele fez um trabalho maravilhoso na quadra, até hoje foi a primeira turma da Educação Física, teve a oportunidade de ter o Du com a gente presencialmente, e quem sabe você volta aí pra gente, né? Estou à disposição, sempre que precisar, conte comigo. Sempre um prazerzaço, uma alegria estar com você, minha amiga. Sempre uma honra. A gente tem aqui também um outro professor, doutor Paulo Jorge, também da área da Educação Física, está aqui em São Paulo. Ô, professor, prazer em tê-lo conosco, que alegria. Está gravando, né? Depois eu vou querer assistir tudo, é que eu vou precisar sair mesmo, porque a gente está em reunião, toda essa loucura de pandemia aí, tem mais reunião do que qualquer outra coisa, viu? Pior que a gente está sobrecarregado mesmo, está todo mundo numa correria. E tem o Narciso, aniversariante, professor da faculdade, está aqui, ó. A Narciso aqui embaixo. Parabéns, Narciso. Não viu, Narciso? Então tá recheado aí na sala. Então. Tá bom. Bom, parabéns, Narciso. Vocês. Obrigada. Parabéns, Narciso. Obrigada, Edu. Obrigada, doutor Paulo. Não conheço, mas vou ter a oportunidade de conhecê-lo. E aos alunos, boa aula. Obrigada. Obrigado, professora. Fica à vontade. Obrigado, minha querida. Tamo junto, viu? Prazer em revê-la. Tchau, Ricardo. Obrigada. Tchau, professora. Narciso, parabéns. Quer falar um oi aqui, Narciso? Para continuar? Parabéns, professor Narciso. Oi, tudo bem? Felicidades. Muito obrigado, viu? Quero agradecer ao Paulo também. Já escutei falar dos dois aí, né? A gente transita na área da educação física, a gente acaba se envolvendo com as áreas, né, afins. Eu da formação profissional, sou do grupo do Samuel Souza Neto, lá de Rio Claro, onde trata-se da formação profissional em educação física, né, e a profissionalização do docente. E é um prazer imenso recebê-lo na instituição. Estão sob comando aí que é uma pessoa maravilhosa, né, e eu fico feliz em recebê-los. Eu falo que
a pandemia ela tem o lado ruim, né? Isolamento social, mas ela teve o seu lado bom de nós podermos nos reunir em um momento desse. Quando que nós poderíamos fazer isso? Jamais. Eu acredito que os nossos... E aí tem até uma frase do Náufrago que fala: nascemos e morremos pelo tempo. O tempo, ele é uma coisa importante nas nossas vidas. E olha só, e a partir de uma situação que a população inteira, né, o mundo inteiro se viu diante disso, nós estamos aqui juntos, compartilhando nossas experiências, nossos afazeres, né? Eu entendo que isso é uma coisa benéfica para a formação em educação física. Tá? Muito bom, e agradecer o caso de vocês aí. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado também, o Comura, né? É o Kurhara, professor. O Kurhara. Muito obrigado, viu? Passa a palavra, viu, Haddad? Obrigado, Narciso. Obrigado pela participação. Fique à vontade. Eu vou pedir só para o professor Paulo mandar um oi para os alunos. Alunos, temos aqui dois mestres, 2 doutores. O outro já vai voltar, que teve que parar. Está aqui, Paulo, manda um oi para os alunos. O pessoal não conhece você, por favor. Olá, Ricardo. Olá, amigos. Boa noite. É um prazer estar aqui participando com vocês. É uma satisfação. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar junto dos colegas, né? Eu quero só fazer aqui uma pequena correção. O Ricardo, ao me apresentou como doutor. A minha titulação é de mestre, né? Eu sou mestre. Né? Desculpa. Exato. Só corrigir aí, porque para não... Enfim, mas o importante é estar junto de vocês, é poder, né, trocar informações e estar sempre participando dessas reuniões, que tem uma oportunidade sempre muito grande de aprendizagem, de troca de experiências, né? Então, prazer. E também rever aí o Eduardo, né, que a gente teve aquela reunião nossa aí, um grande Eduardo, um abraço. E Ricardo também, um grande amigo, que eu estou também há pouco, né, formando aí laços de amizade, e outros colegas que eu estou vendo aqui na tela aqui também, do meu computador. Espero que, né, possa interagir com vocês aí de alguma forma. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Aí eu me coloco à disposição, caso, né, puder participar de alguma forma, estaria aqui. A princípio, como observador, como ouvinte, mas se precisar de alguma intervenção, estou aqui à disposição, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado, professor. Fato, mestre, é que quando você pesquisa e você escuta falar dos trabalhos que ele já fez, de artigos científicos, vocês não imaginam o título, na realidade, a gente vai se empolgando, né? Quem é doutor é o Eduardo, mas é uma forma só de vocês saberem da importância de fazer a faculdade e não parar aí, fazer uma pós-graduação, fazer uma segunda, fazer um mestrado, até chegar no doutorado, gente. E quando você chega no doutorado, existe uma continuidade. Então, não ache que é só terminar aí, fazer o certificadozinho, pegar e acabou, não, tem que continuar, tá bom? Ó, Eduardo, continua aí, eu vou desligar o meu áudio, eu quero que o pessoal tenha você, e outro professor vai entrar como ouvinte mesmo, ele não consegue falar, tá bom? Um abraço. Continua, Eduardo, por favor. Opa, bacana. Professor Paulo, prazerzaço enorme, que alegria em revê-lo também. Professor Narciso também, agora com os corações aquecidos, né? Esse acolhimento todo, essa alegria, muito, muito bacana, né? Muito, muito especial, né? As coisas que o professor Narciso colocou também, pontuou questões muito importantes, embora esse cenário seja bastante difícil para todos nós, mas, de algum modo, estamos encontrando aí oportunidades para interagirmos e aquecermos aí os nossos corações, né? E o virtual, de algum modo, ele consegue fazer isso, né? Embora não tenhamos a possibilidade do contato físico, né? A gente é tão bem acolhido nesses processos que é um processo bastante caloroso e afetivo, né? Isso é muito importante. Bom, então, a ideia é a gente falar sobre a questão, fazer uma análise, né, da educação física. A gente pode também fazer algumas reflexões sobre qual é o papel social da educação física, né?
e também qual é o objeto de estudo, de pesquisa, de intervenção da educação física. Então, e aí depois eu vou fazer uma análise, né, sobre as possibilidades da cultura corporal do movimento, né, para além das questões do condicionamento físico, né, da melhora das capacidades funcionais. Então, ampliar, né, as possibilidades de entendermos aí a cultura corporal do movimento. Então, é um pouco nessa linha que eu pretendo aí construir esse diálogo com todos vocês, né? Em princípio, eu estava falando para o professor Ricardo que eu gosto muito de trabalhar com uma perspectiva de fazer perguntas, né? Então, eu gostaria de começar, né, fazendo a primeira pergunta, né, para a gente refletir. E, na verdade, é uma pergunta que não vou ficar, assim, preocupado em receber as respostas, mas é mais para a gente poder criar aí uma provocação, né, instigar todos a pensarem sobre alguns pontos, né. Então, a primeira pergunta mesmo é o que é a educação física, né? Acho que me parece que é algo comum a todos nós. Se tem algo que é comum a todos nós, é estarmos todos aí alinhados com a área, que é a educação física, né? Então, olha só, não é uma pergunta fácil de se responder, né? O que é educação física? E vejam que eu estou me referindo a uma perspectiva de estruturarmos um conceito, né, sobre educação física, e não estou falando sobre o objetivo da educação física, porque é comum, quando eu faço essa pergunta, é comum as pessoas responderem colocando um objetivo, né? A educação física tem como objetivo isso, aquilo, outro, tal. Então, a ideia é pensarmos o que é educação física. Bom, diante dessa primeira problematização, outras virão naturalmente, mas diante dessa primeira pergunta, né, o que é educação física, queria dar um tempinho aí para vocês pensarem, né, não sei se alguém quer fazer alguma anotação, se alguém também em algum momento quiser interagir, fique à vontade, tem o chat aqui, né, o que é educação física, se alguém quiser colocar aqui, fiquem à vontade para interagir em forma de texto também. Educação física é o ato de educar o corpo à prática da atividade física. Tami Lopes, acredito que seja um estilo de vida também. Pessoal interagindo aqui, ó. Bacana, bacana, legal. Bom, diante dessa primeira questão, o que é educação física, né? Queria, então, partilhar com vocês qual é o meu entendimento sobre a educação física, né? Particularmente eu entendo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Já descobri como é que faz para ampliar a tela, né? Eu entendo que educação física é um campo de conhecimento, né? Para mim, educação física é um campo de conhecimento multi-interdisciplinar, que busca compreender o ser humano que se movimenta, e esse movimento humano é sempre um movimento de totalidade, ou seja, na ação humana, né, sempre há a presença de uma totalidade. Quer dizer, ao falarmos de movimento humano, é importante que falemos de motricidade, né? E ao falarmos de motricidade, estamos partindo do pressuposto de que há uma totalidade naquele movimento. Ou seja, o ser humano, ao se movimentar, não estamos falando apenas de um movimento físico, né? Mas o ser humano, ao se movimentar, ele se movimenta na sua totalidade. Naquele movimento, né, há, né, muito mais do que uma estrutura física, mas há emoção, né, a cognição naquele movimento, há uma perspectiva cultural naquele movimento, aquele movimento, ao mesmo tempo que é um movimento físico, cognitivo, emocional, cultural, aquele movimento também é uma linguagem, porque ele também expressa alguma coisa, ele comunica algo, né? Então, ao falarmos do movimento humano, é importante que falemos desse ser humano que se movimenta, e ao se movimentar, há uma totalidade naquele movimento. E assumindo essa perspectiva de totalidade, né, então nós podemos falar de motricidade humana, né?
E esse movimento humano é sempre um movimento carregado de significados. Então, o ser humano, ao se movimentar, ele vai produzindo significados naquele movimento. Coisa do tipo, como é bom gingar na roda, como é maravilhoso fazer um alongamento, como é gostoso correr, né? Como é bom praticar boxe, como é bom poder fazer uma respiração profunda, né? Uma meditação, né? Como é bom fazer um treinamento de crossfit, como é bom participar do lúdico, como é bom brincar. Então, quando a gente fala, né, de toda essa questão do movimento, esse movimento ele é carregado de significados e sentidos, né? Bom, então, já que ao falarmos do movimento, estamos considerando essa complexidade do movimento, a educação física ela precisa de um conjunto de disciplinas para que se possa compreender esse movimento. Então, a educação física ela é um campo de conhecimento, né, multi-interdisciplinar. Por isso que quando a gente entra no curso de educação física, a gente se depara com um portfólio bastante diversificado de disciplinas, né? A gente se depara com anatomia humana, né, fisiologia humana, fisiologia do exercício, biomecânica, né, professor Paulo, que é a área de aprofundamento do professor Paulo, ou cinesiologia, biologia, né, as questões aí biológicas, mas, ao mesmo tempo, nós temos no currículo da educação física, né, filosofia, sociologia, antropologia, didática, prática de ensino, e é por aí, o pessoal, os alunos reclamam, né, mas por que eu tenho que estudar filosofia? Ué, você tem que estudar filosofia porque o movimento humano, né, ele tem a ver com questões filosóficas, tem a ver com a existência humana, né, a filosofia nos ajuda a deixar o nosso pensamento mais crítico, né, mais afiado, a questionar mais a realidade. Por que eu tenho que estudar antropologia na educação física? Né, professor Ricardo? Não sei se os... Por que eu tenho que estudar antropologia? Porque o movimento tem uma dimensão cultural, né? Porque o ser humano é um ser cultural, então tem que estudar antropologia, né? Mas por que eu tenho que estudar didática? Ué, você tem que estudar didática porque você, como professor, vai ter que trabalhar os processos de ensino e aprendizagem do movimento, não é isso, professor Narciso? Mas por que eu tenho que estudar sociologia? Eu tenho que estudar sociologia porque o movimento também estabelece relação, né, com as questões sociais, né? O movimento ele também estabelece um ponto de conexão com as questões de classe. Então a gente precisa desenvolver uma forma de organização de pensamento que seja pensar multi e interdisciplinarmente. A gente não pode hoje ficar tendo uma visão assim, ó, uma visão estreita, né? Essa estreiteza de pensamento dificulta, né, o pensar que é um pensar multi-interdisciplinar. A gente precisa hoje ter uma capacidade, mais do que nunca, de transitar por diferentes áreas, né? Então, assim, o professor Everton ia falar sobre aprendizagem, exercício físico e aprendizagem a partir de uma perspectiva neuroendócrina. Não é a minha área, mas eu fiquei, assim, profundamente interessado, né? Porque eu desejo, eu tenho fome de aprender, né? Eu tenho esse desejo de ampliar e expandir o meu conhecimento. Então, a gente precisa, né, ter essa atitude multi-interdisciplinar na educação física, né? É por isso que eu penso dessa maneira, educação física enquanto um campo de conhecimento multi-interdisciplinar, para que possa se compreender o ser humano que se movimenta, né? E na educação física, ele se movimenta de diferentes formas, né, professor Ricardo, professor Narciso, professor Paulo, se movimenta na capoeira, inclusive, se movimenta na ginástica, se movimenta no brincar, nos jogos e brincadeiras, se movimenta...
desculpa cortá-lo, né? Inclusive, quando você falou da questão didática, né? A didática, ela não só transita na questão da escola, do processo de ensinar e aprender, ela também agora ela tem transitado principalmente nas turmas de treinamento e no esporte de alto rendimento. Há um tempo atrás eu tive com o Felipe Siqueira, que é o treinador, né, do Fantástico aí, que vai representar o Brasil nas Olimpíadas, e ele fez um comentário muito interessante a respeito de treinar alto rendimento em pista de atletismo. Ele fala que todo treinador ele tem que ter passado pelo processo de ensinar dentro da escola, porque o alto rendimento, como na escola, ele é um processo construtivo. E se você tiver a didática, por isso que se estuda a didática, né? As formas de ensinar e quais são as estratégias que eu utilizo para chegar ao meu objetivo. Então, cortando só para você, né, também fazer uma ponte com o que você está falando. Então, essas áreas do conhecimento da física permite ter um olhar mais brando sobre o corpo, sobre o processo de movimento. Passa a palavra, viu? Muito obrigado aí. Eu que agradeço, professor Narciso, pela contribuição, perfeito, né? Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a didática, ela se estende e deve se desdobrar para diferentes áreas e que ela não está circunscrita, né, como você bem colocou, ao campo da escola, mas a didática, ela precisa ser usada em todos os campos, né, da educação física, porque a didática, o próprio termo didática, né, fazendo aqui um exercício aqui etimológico, né, o próprio termo didática vem do grego, né, didaktike, e significa a arte e a técnica de ensinar, né, então é para todas as áreas, perfeito, eu acho que não se restringe, não se circunscreve ao campo escolar, mas para todos esses setores aí onde a educação física tem aí a sua possibilidade de intervenção, né? Muito bom. Então, o ser humano se movimenta em diferentes áreas, né? Se movimenta no esporte de alto rendimento, no esporte individual, coletivo, nas práticas corporais de aventura, né? Na dança, na ginástica. Então, são diferentes campos onde há uma possibilidade do movimento humano, né? E já que nós, então, construímos o entendimento, né, de educação física enquanto campo multi-interdisciplinar, né, então, essa foi a primeira estrutura conceitual que eu gostaria de entregar para vocês, né, então, vamos lá, vamos fazer essa primeira consolidação do que nós estamos aprendendo, né, educação física, do ponto de vista de uma estrutura de conceito. Educação física é um campo de conhecimento multi e interdisciplinar que busca compreender o ser humano que se movimenta. Então, essa foi a primeira estrutura conceitual que eu entreguei para vocês, né? Por que é importante entendermos esse conceito dessa maneira? Porque o ser humano, ao se movimentar, não se trata apenas de um movimento físico, mas nesse movimento há uma cognição presente, há aspectos emocionais presentes, esse movimento tem uma dimensão cultural, uma dimensão social, histórica, política, etc. e tal. Por isso que a educação física precisa de um conjunto, de um portfólio variado de saberes, de conhecimentos, para poder entender o ser humano em movimento, né? Então, eu acho que essa etapa a gente conseguiu consolidar bem. E aí o que o professor Narciso nos coloca é importante, né, porque a didática também faz parte da educação física e não está presente apenas na esfera da escola, na instância da escola, mas também em outras instâncias, né, como o próprio esporte de rendimento, como ele nos colocou, né.
E aí, professor Ricardo, como eu sou esse cara que usa uma linguagem dialógica, gosto de perguntar, porque eu entendo que a função do professor é perguntar, fazer perguntas, né? É criar os abalos, né? O professor tem que criar abalos, né? Deixar o aluno abalado, provocar o aluno, né? Tem até um corrido na capoeira, né, professor Ricardo? Abalou capoeira, abalou, oi, abalou, deixa abalar. Ó, eu cantando na presença do Ricardo é uma situação absolutamente constrangedora, porque ele é um grande cantador no mundo da capoeira, canta extraordinariamente bem, mas é só uma brincadeira, né? Você fala de abalo, eu fico imaginando se o professor Paulo dá aula em universidade, eu acho que eu fazia xixi na cama quando ele já dava aula, fico imaginando quantos abalos ele não jogou naquela época, né? Você imagina, rapaz? E, professor Paulo, desde quando o senhor dá aula em faculdade? Só para os alunos terem uma ideia da pessoa que você é, com todo respeito, o senhor não fala, mas é importante. Desde quando? Está aí humildemente participando. Desde quando? Clica aí para sair o áudio aí. Ó, tudo novidade para nós. Opa, eu iniciei no ensino superior em 86. 86, gente. A primeira faculdade que eu comecei em 86. Eu tinha 10 anos de idade. Na Faculdade de Educação Física de Sorocaba, na FEFISO. Foi lá que eu iniciei, em 86. Então, 86. De lá para cá, estamos aí na estrada aí. Tá ok? Vocês veem, gente. Eu tinha 13 anos. Professor Paulo, poxa vida, hein? Quanta experiência vivida, né? Que bacana, show de bola. Que honra, que honra, né, Ricardo? A gente poder estar aqui partilhando esse momento com o professor Paulo, né? Paulo Jorge. Para a gente é uma honra, viu, professor? Uma honra, sim. Uma honra e um prazer. Satisfação muito grande. Mas eu convidei ele timidamente, porque eu fico imaginando os convites que ele não tem para participar de vários momentos desses. Eu falei, estou te enviando até para dar uma satisfação de que, eu sou professor universitário também, só faz 3 anos. É verdade, viu? Vem participar. É mais ou menos nesse sentido. Que é uma pessoa que é uma referência, e ele podia estar agora assistindo televisão, podia estar curtindo e veio participar com a gente. Isso não tem preço. Esses alunos são privilegiados, viu, Ricardo? Todos nós, né, somos aqui privilegiados, né, pela presença do professor Paulo, mas eu considero que o seu grupo aí está sendo um grupo bastante aí privilegiado, um privilégio aí, essa oportunidade, essa experiência que você está produzindo, né? Uma experiência muito bacana, muito marcante. Humildade, aqui, o Everton está aqui, ele falou assim, não posso falar, mas eu quero participar. Está aqui, mestre, aluno, fazendo papel de aluno. Isso é muito legal, gente. Eu nunca vi isso na minha vida, é muito legal. É muito incrível mesmo, que bacana. E você falou de toda essa questão de corporeidade, de trabalhar na transversalidade do conhecimento, e aí quando você vai para o mercado, as pessoas ainda te olham como um simples técnico de futebol, não que seja simples, né? Mas só trabalha com bola, ou só uma corrida, não tem um conhecimento a mais. E pelo contrário, você entra na faculdade e você descobre que o buraco é mais embaixo. É muito legal, gente. Nossa, parabéns, professor. Fica à vontade, continua. Ok. Então, e agora a gente vai para uma outra pergunta, né? Que é a seguinte, né? Qual é o objeto de pesquisa, né? Qual é o objeto de intervenção? O que confere a identidade à educação física, né? O que alimenta a educação física? Qual que é a essência da educação física, né? O que nutre e o que sustenta a educação física? Na verdade, é uma pergunta só, é que eu estou aqui usando algumas figuras, né, alegóricas e tal, mas a pergunta é essa, né? Qual é a essência da educação física? Né, essa é a pergunta que eu coloco aí para os estudantes, né? Para eles poderem pensar, e se alguém quiser interagir, colocando algumas respostas, né? A pergunta é essa: qual é a essência da educação física, né? O que a educação física tem de essencial? Qual é
o conteúdo da educação física, né? Com o que a educação física ela vai intervir na sociedade, né? A partir do que a educação física intervém, seja na escola, seja fora da escola, seja no mercado, enfim, essa é a pergunta, né? É uma entrevista de emprego, faz de conta que é uma entrevista de emprego, alunos, o salarinho é R$5.000 para trabalhar 4 horas. Por favor, responda aí, fazendo um favor. E vejam que, aparentemente, professor Ricardo, essas perguntas, elas parecem simples, mas, ao mesmo tempo, são perguntas fundamentais e que não são simples, não. São perguntas que às vezes, a gente não para, né, para ficar fazendo essa reflexão, né? A mesma coisa às vezes, a gente termina o curso, né? A gente termina o curso de Educação Física e não fez essa pergunta. É a mesma coisa de perguntar o que é o amor. Pois é, rapaz, é uma pergunta que parece ser simples, mas difícil de ser respondida, né? Mas ok, como eu falei para vocês, é só para realmente criar os abalos, né? Só para realmente fazer uma provocação dentro da minha característica, dessa linguagem dialógica, né? De professor perguntador, porque eu entendo que o papel do professor é fazer perguntas, mais do que entregar respostas prontas. A gente primeiro precisa fazer aí essas provocações, né? Até porque a curiosidade, ela antecede o conhecimento, né? O interesse precede a aprendizagem. Então, a gente tem que trabalhar essa esfera da curiosidade. Caramba, e agora, né? De fato, qual é a essência da educação física, né? Bom... Mas eu queria, professor, eu queria que os alunos participassem. Eu sempre falo para eles, eu pergunto muito também nas aulas, eu brinco assim com eles. Se vocês tiverem que falar algo que não seja tão convincente, né, que vocês vão interpretar que é errado, ó, escreveram aqui, ó, qualidade de vida. Angélica, se vocês tiverem que falar algo que vocês não sintam que seja tão convincente, que seja aqui agora, porque depois de formado lá na sociedade, numa entrevista mesmo de emprego, aí seja tarde demais. Então, respondo aqui para o professor. Na verdade, a resposta de um vai completando o outro. Ó. Vem aí, ó. Continua aí, professor. A Angélica já respondeu. Obrigado por ter interagido conosco, Angélica. Bom, diante dessa questão, o professor Ricardo, não estou tendo mais acesso à imagem do professor Ricardo. Voltou, Ricardo. Tinha dado uma sumidinha, mas voltou. Bom, diante dessa questão, qual é a essência da educação física tal? Então, hoje nós temos aí uma orientação, né, das diretrizes curriculares que nos ajuda a construir essa ideia daquilo que é a essência da educação física, né? E que se chama Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, mas antes da BNCC, nós já tínhamos aí todo um repertório de autores, né, na década de 90, né, já apontando esse caminho. Então, um elenco bastante variado de bons pensadores dentro da educação física, né. Então, eu entendo, né, junto com a BNCC e junto com esse portfólio de pensadores, que aquilo que a educação física estuda, o objeto de estudo de educação física, de intervenção, se chama cultura corporal do movimento. Então, a cultura corporal do movimento é o que a educação física estuda e é o que a educação física trabalha. E aí, ao falarmos, né, da cultura corporal do movimento, nós demos um passo importante agora, né? Porque primeiro nós falamos da educação física enquanto campo de conhecimento multi e interdisciplinar. Então, estruturamos um conceito, né, para a educação física. Agora nós estamos falando, né, estamos organizando o nosso pensamento no sentido de entender qual é a essência da educação física. Então, agora estamos dando um outro passo importante, né, para a gente poder discutir essas questões que envolvem a educação física, né.
Então, a cultura corporal do movimento é o que preenche a educação física, é a base da educação física, né? É o que nutre, é o que alimenta a educação física, né? Eu costumo falar, brincando, que é o que engravida a educação física, né? É a cultura corporal do movimento, né? E agora a gente tem que partir para uma outra análise, né? Que é a seguinte questão: o que é a cultura corporal do movimento? Né? Nós falamos sobre a educação física, partimos da pergunta o que é educação física, agora uma outra pergunta para vocês responderem, né? Bom, pessoal, o professor Ricardo falou para mim nos bastidores que daria 1 ponto para quem respondesse essa pergunta. O que é a cultura corporal do movimento? Ô, Ricardo, brincadeira, eu só falei isso, pensei que você não estava, cara. Ele já apareceu aí, ó. Pessoal, é brincadeira, quer dizer, não sei, né? Depois vocês vejam com o Ricardo. O que é a cultura corporal do movimento? Quem dá algum pitaco? Quem arrisca a responder alguma coisa aqui? O que é a cultura corporal do movimento? Responde aí, pessoal. Eu não vou nem falar que eu dei um gole de café, por isso que eu fechei aqui, já era. A Tami colocou, vixe, e agora? Ô, Tami, mas você sabe que esse seu vixe, ele é muito interessante porque isso acontece com a gente o tempo todo, né? A gente o tempo todo está transitando por áreas e por questões que a gente não sabe. O não saber faz parte da nossa vida. O tempo todo eu vou me deparar com esse vixe. E agora, o que eu faço, né? Isso é coisa... Viu? Cadê a Tami de novo, né? Cadê a Tami? Ô, Tami, é isso mesmo, Tami. Esse seu vixe, para mim, foi muito significativo. A Angélica, é a forma como você se expressa. Olha, Angélica, muito bacana. Mas eu gostei das respostas. O vixe da Tami, que eu achei sensacional. Como lidar com essas questões do não saber. Não é assim? Nem tudo a gente sabe. Tem muita coisa, aliás, que a gente não sabe. E a gente não precisa ter medo de não saber. E nem tampouco a gente tem que se envergonhar de não saber as coisas. E nem tampouco a gente tem que achar que temos obrigação de saber de tudo, né? O que a gente precisa é ter disposição para sair da área do não saber para a área do saber. Com diálogo, com parceria, com coletividade, sobretudo com humildade, né? E sobretudo com esse desejo, né, de expandir o nosso conhecimento, né? Bom, diante dessa pergunta que a Tami falou, vixe, a cultura corporal do movimento, ela pode ser compreendida como um conjunto, né, de manifestações corporais que foram construídas num contexto social, cultural, político, histórico, em determinados tempos e espaços, né? Essa é a minha compreensão sobre a questão da cultura corporal do movimento, né? Essa compreensão de cultura corporal do movimento, eu não cito nem o autor, né? Segundo fulano, Beltrano, Cicrano, cultura corporal do movimento é isso, porque esse é um conceito que eu mesmo construí num artigo que escrevi, né? Depois eu posso disponibilizar, viu, Ricardo, se o pessoal tiver interesse, porque toda essa minha conversa com vocês está pautada num artigo que eu escrevi, que chama O Sabor da Cultura Corporal do Movimento. E aí está disponível na internet, enfim, né? E aí esse conceito foi um conceito que construí para realmente poder me dar base, né? Para expandir todo esse diálogo e tal, né? Então, vamos retomar aqui e vamos analisar com calma esse conceito, porque eu acho que ele é bacana, ó. Conjunto, né, um conjunto de manifestações corporais construídas num contexto social, num contexto histórico, num contexto cultural e político. Então, veja que o social, o cultural, o histórico, o político fazem parte dessa construção, né? Então, tanto a capoeira, como jogos e brincadeiras, como os esportes, né?
são manifestações corporais que foram construídas por diferentes povos, não é isso? Em diferentes momentos e períodos históricos, em diferentes circunstâncias, né? Povos que foram oprimidos e atacados tiveram que produzir, né, uma forma de luta como possibilidade de defesa, né? Então, povos que sentiram a necessidade de agradar os deuses e então precisavam expressar essa gratidão pela dança, né? Então, uma série de circunstâncias, né, acabaram contribuindo para que a cultura corporal do movimento fosse produzida. E aí, eu acho isso muito bonito, acho isso de uma beleza, porque isso mostra o potencial humano, a nossa extraordinária capacidade criativa e transformadora. Pessoal, criar essas manifestações não é algo simples, não é? Inventar uma dança, criar uma luta, criar a capoeira, criar uma ginástica, isso é uma coisa incrível do ser humano. Vejam a potencialidade humana, a potencialidade criativa do ser humano, né? Então, a gente tem que reverenciar essa espécie, né, que é a espécie humana, porque ela é potencialmente criativa, né? Então, é incrível isso, a gente poder realmente compreender as coisas incríveis que o ser humano produziu, né? Então, a cultura corporal do movimento, ela é representada por esse conjunto de manifestações. Agora, o que é interessante é que eu falo assim, né, a cultura corporal do movimento, ela foi produzida em diferentes espaços, por diferentes povos, né, em diferentes tempos. O que é incrível nisso? É incrível que, a partir da linguagem, a partir da contação de histórias, a partir das narrativas, com a linguagem, pensando na cultura corporal do movimento, eu levo as minhas crianças, os meus alunos e alunas, e também adultos, pela linguagem, pelas histórias, eu levo esse pessoal para diferentes lugares. Né? Quando começou tal esporte, vamos viajar no tempo, né? Quando começou, né, a origem de uma determinada modalidade, a origem, por exemplo, né, Ricardo, professor Paulo, a origem da capoeira, então vamos falar sobre essa questão da gênese da capoeira, quando e como se originou o futebol. Então a gente vai usar a nossa... Obrigado, Ricardo. A gente vai usar a linguagem, né, para levar esse pessoal a dar uma viajada no tempo, nos diferentes espaços, né? Então, contar a história da cultura corporal do movimento é uma questão muito importante, né? Porque tudo tem uma história, né? Todos nós temos uma história. O Ricardo tem uma história, o professor Paulo tem uma história, o Everton tem uma história, a Tami tem uma história, a Angélica tem uma história, né? Ser humano é ter uma história. Então, a cultura corporal do movimento, ela também tem uma história, né? Também tem uma historicidade. Eu vou usar uma palavrinha aqui meio trava-língua, não sei nem... A deshistoricização da cultura corporal do movimento, para mim, é um pedagogicídio. Por que é um pedagogicídio, né? Porque é uma pena, é lamentável a gente trabalhar a cultura corporal do movimento e não falar um pouquinho da história, né? Porque falar um pouquinho da história é valorizar os processos de construção daquelas manifestações, né? Como é que eu vou conhecer o Ricardo, né? E não conhecer a história do Ricardo? Como é que eu quero conhecer o professor Paulo se eu não conhecer a história do professor Paulo? Se eu não conhecer a história nem do Ricardo, nem do Paulo, se eu não conhecer a história do Everton, se eu não conhecer a história da Tami, da Angélica, eu tenho a impressão de que a gente fica numa instância de superficialidade. As coisas ficam muito rasas, né? Então, para que a gente possa conhecer mais profundamente as pessoas,
Ou fala um pouco da sua história, se apresenta, né? E com a cultura corporal do movimento, nós entendemos que isso também é importante, tá? Conhecer a história, né? A história do surf, a história do rugby, a história da capoeira, a história do judô, a história do Muay Thai, a história da musculação, a história da ginástica XYZ, né? Então, é importante conhecer a história, né? Porque conhecendo a história, a gente conhece com mais profundidade a cultura corporal do movimento, né? Então, essa abordagem histórica me parece que é importante, né? E muitas vezes na educação física a gente deixa isso um pouco de lado, né? Então, eu queria só fazer essa reflexão para que nós não ingenuamente desconsideremos, né, os aspectos históricos da cultura corporal do movimento. Mas também é importante que consideremos os aspectos culturais, os aspectos políticos, né? Porque se eu estiver dando aula, né, Ricardo, para o ensino, para a educação infantil, ou para séries iniciais do fundamental, talvez ainda não seja o momento para discutir questões políticas que envolvem a capoeira. Mas se eu estiver lá nas séries finais do fundamental, no ensino médio, é um importante momento para discutir politicamente a capoeira. O que a capoeira historicamente representou do ponto de vista político, né? Mas isso não é papel do professor de educação física. Veja, se a gente levar em consideração, né, aquilo que foi falado no começo, né, que a educação física é um campo multi-interdisciplinar e que a gente tem que pensar de modo mais abrangente, mais sistêmico, sim, é papel do professor de educação física pensar a cultura corporal do movimento em todas essas instâncias, né? Uma outra questão importante, então, é dizer que a cultura corporal do movimento, ela é representada seguindo, né, a orientação da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A cultura corporal do movimento, ela é representada pelos esportes, pelas lutas, pelos jogos e brincadeiras, pelas ginásticas, pelas danças e pelas práticas corporais de aventura, né? Então, por todas essas manifestações, por todas essas possibilidades aí, são 6, né? Então, agora a gente já construiu um conceito sobre cultura corporal do movimento, entendemos que a cultura corporal do movimento é esse conjunto de manifestações, né? Então, já temos aí um conceito, já entendemos quais são as suas representações, esportes, jogos e brincadeiras, lutas, danças, ginásticas e práticas corporais de aventura, né? Agora a gente vai dialogar sobre qual é o papel, né, da cultura corporal do movimento, né? Como é que o professor de educação física ele se apropria, né, desse conjunto de manifestações para fazer a sua intervenção. Então, o que fazer com a cultura corporal do movimento, né? E quais são as áreas de conhecimento que vão, de algum modo, me ajudar nessa intervenção a partir da cultura corporal do movimento, né? Bom, primeiro, antes de entrarmos nessa questão, só colocar um ponto de análise para a gente, né? A cultura corporal do movimento, ela tem aspectos aí antropológicos? Vocês acham que a cultura corporal do movimento, ela tem aspectos culturais? O que vocês acham? Vamos ver se alguém vai responder. A pergunta é, a cultura corporal do movimento tem aspectos culturais? A Angélica, sim. Perfeito, obrigado por interagir, Angélica. Então, a cultura corporal do movimento tem aspectos culturais, né? Tem aspectos antropológicos, né? Perfeito, né? Então, a cultura corporal do movimento representa diferentes povos, diferentes culturas, né? Os esportes coletivos
representam aí a cultura europeia, né, sobretudo futebol, vôlei, o handball, a capoeira, muito bem, Angélica, a capoeira não poderia faltar, naturalmente, dessa nossa conversa, né? Capoeira que representa a cultura afro-brasileira, sem sombra de dúvida, né? As lutas, em grande parte, representa a cultura oriental, né? Então, é claro que a cultura corporal do movimento tem um aspecto cultural, né? A cultura corporal tem aspectos aí sociológicos? A cultura corporal tem relação com questões sociológicas? Tem. Algumas manifestações corporais se conectam mais com determinadas classes, né? Quer queiramos ou não, isso é uma realidade, né? Embora, né, isso seja, de alguma maneira, um processo dinâmico, né? Mas, por exemplo, a prática do surf, né? Não é uma prática tão simples assim. O tênis, em que pese que o tênis tem passado por um processo aí de democratização, mas o tênis ainda tem aí uma conexão com uma classe mais favorecida, né? Então, algumas manifestações estabelecem relação de classe, tem uma representação de classe social. É muito lindo o que você está falando. Eu estava lembrando do ano de 2008, quando eu tive uma oportunidade de lecionar com a capoeira no projeto socioeducativo da Guarda Municipal em creches. Aí eu fiz um teste, eu ainda não tinha educação física, senão ali já seria até um TCC para mim. Eu fiz um teste mais ou menos assim, só para botar em prática o que você está falando. A gente todos já sabem que somos apaixonados pela capoeira, eu surfo há 30 anos, mas a capoeira é minha filosofia de vida, talvez até religião, se é que eu posso falar assim. Aí eu estava dando aula para uma turma na creche, no centro lá na creche, então os internos eu ministrava aula, para os externos eu não ministrava aula. E era intervalo, então os internos estavam tendo aula comigo, os externos estavam no refeitório comendo e vendo a aulinha de capoeira. E é lógico que eu estava fazendo dinâmicas, aquelas dinâmicas que o mestre Gladys trouxe lá na década de 70 para a capoeira, o pega-pega da capoeira, o fecha-porta do quilombo, coisas que todos nós sabemos disso. E aí, o que eu fiz? Eu estava com a turma que eu trabalho, e aí, através da dinâmica, eles aprendem a história, aprendem a geografia. Aí eu peguei aquela turma que não treina comigo, eles não treinam comigo, mas estudam ambos com a mesma professora história, na creche, lá no ensino deles, eles têm aula de história. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquela turma que estava olhando, falei, galera, senta um pouquinho aí. Aí eu chamei um deles, e estava a professora, eu posso chamar? Não, ele está comendo, não, ele não vai brincar, eu só vou fazer uma pergunta. Aí eu fiz a pergunta bem assim. Aí eu falei assim, da onde vieram os negros escravos? A professora quase que responde, porque nesse dia ela tinha acabado de dar essa aula. Os negros escravizados. O certo é falar assim, gente, não existe negro escravo, tá? Eles foram escravizados, ele não é escravo. Da onde vieram os negros escravizados? As crianças não souberam, as crianças, alunos delas, que não fazem capoeira na prática comigo, não souberam responder. Aí eu perguntei na frente dela para meus alunos, da onde vieram os negros escravizados? Da África. E aí tem o pega-pega. Aí eu falei, existe a brincadeira do pega-pega, ele é o pegador. E na nossa história do Brasil, como é que chamava aquele que capturava os negros escravizados quando fugia para o mato? Aí eles não sabiam responder. A minha turminha, capitão do mato. Porque eles brigam com isso todo dia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba. Aí a professora ainda repreendeu. Eu acabei de falar, eu falei, calma, professora, calma. Eu queria só botar em prática uma teoria minha, que é assim, quando você ensina a história dentro da sala de aula, é uma coisa, mas quando você ensina a história trabalhando o corpo junto, através do lúdico, da recreação, a criança não decora, ela sente, e detalhe, é uma coisa que é de dentro para fora, que é o que eu acho que você está falando. E eu não tenho dúvida nenhuma, Eduardo, eu sei que a aula não é de capoeira, mas estamos falando da interdisciplinaridade, lógico, eu não tenho dúvida nenhuma que se a capoeira estivesse inserida no currículo escolar, assim como é na China, assim como é no Japão com a sua modalidade específica, na Coreia, se a capoeira estivesse inserida com essa contextualização, eu não tenho dúvida nenhuma que as ausências nas aulas, né, as notas baixas, iriam acabar, porque, em prática, eu não fiz artigo para isso, lógico, e está aí, gente, uma proposta, na prática eu vi que as crianças não decoravam, elas entendiam, e era uma briga, eu quero ser o capitão do mato, era uma briga, eu quero ser o capitão do mato. Enfim, lembrei agora que você falou, me veio uma imagem, eu falei, caramba,
Eu não sabia que tinha esse nome naquela época, corporeidade, interdisciplinaridade. Eu não sabia que havia esse nome. Só para pontuar na prática isso aí. Tá bom, professor? Não sei se ajudei. Não sei se ajudei. Porra! Ajudou muito, cara, ajudou muito. Isso é um tema para um outro fórum aí. O que você trouxe é muito legal, né? Porque realmente o conhecimento é algo para ser vivido, né? Não só cognitivamente, mas emocionalmente, corporalmente, né? A gente conhece fazendo, a gente conhece vivenciando. Isso abre aí uma temática para um fórum aí, eu fico à disposição para a gente poder falar sobre essa questão que você trouxe, né? Realmente, criou-se uma ideia, historicamente falando, né? Que é uma ideia que para a gente aprender tem que estar sentadinho, né? Não pode interagir, não pode conversar, não pode brincar, né? Então, é uma questão para a gente pensar mesmo, né? Isso significa que a escola tem que rever o seu próprio método de ensinar, né? A escola tem que fazer uma revisão e uma ressignificação das suas metodologias. Muito bacana, ajudou e muito. Perfeito, né? Sensacional. Tem várias temáticas, tem uma outra que eu posso falar até mais rápido do que eu já falei. E é importante vocês, na área da educação física, não terem dúvida do que vocês querem fazer, com qual nicho que vocês querem trabalhar, para vocês amanhã escolherem. Estávamos em um evento, era um congresso, uma conferência educacional, estavam políticos renomados, e aí a proposta é essa, ela pergunta por que a capoeira não está inserida na escola. Aí acho que ele era deputado, se não me engano, ele falou assim, deixa a capoeira onde ela está, porque a escola está perdida. Isso eu estou falando coisa de 15 anos atrás. E aí perguntaram, pô, como assim que a escola está perdida? Aí ele falou, melhor deixar onde ela está. Ela está na rua, ela está nas praças ainda. Aí, como cada um tinha direito a 3 minutos de fala, a minha fala não foi fala, foi ação. Aí chegou na minha vez, eu posso botar em prática? Pode. Aí eu subi lá no palco, chamei as crianças que tinham seus 12, 13, 14 anos, falei, eu quero uma criança aqui. Eu fiz a mesma pergunta. Eles não eram capoeiristas. Eu falei assim, da onde vieram os negros escravizados? Eles não responderam. Aí eu peguei o mais altinho, eles não responderam. Aí alguém tentou me cortar, falou, calma, eu tenho 3 minutos, só passou 15 segundos. Aí eu pedi para subir uma galera com roupinha de capoeira, aí eu peguei o berimbau, o titi, e fui contando a história. Esses são os negros escravizados que vieram da África, aquela contextualização toda, assim, 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 e na escola eles podem aprender história e geografia brincando. Você é o capitão do mato, você vai pegar esse, não pode pegar se fizer cocorinha. Quando deu 2 minutos, eu parei. Aí eu peguei o microfone e perguntei assim, como é que chama aquele que corre atrás do negro escravizado? Aí eles responderam, capitão do mato. Aí eu perguntei para o outro, da onde vieram os negros escravizados? Aí ele respondeu, da África. Aí eu falei assim, em 3 minutos, eu ensinei história e geografia, e o senhor deputado me disse que a capoeira não tem que estar na escola? Se em 3 minutos eu acabei de mostrar que é possível ensinar história e geografia? Eu não tinha ainda a faculdade, gente, eu não tinha o curso de educação física ainda, mas eu já tinha essa percepção e eu não tinha esse nome. Isso do que eu estou falando é a aula, uma das pontuações da aula que o Eduardo está passando aqui. Eu não tinha esse conteúdo, eu não tinha esse nome específico. Eu achei super importante a sua fala. Sim. Só para pontuar, tá bom? Show. Bacana, ótimo, perfeito. É isso aí, a gente tem que buscar aí ações, né, pedagógicas que possam, de fato, garantir a aprendizagem, né, Ricardo? Isso que você fala é muito bacana, porque o aprender, né, o aprender é um direito, a aprendizagem é um direito, e é papel do professor garantir esse direito social, que é o direito de aprender, né? Então, pensar em metodologias que possam garantir a aprendizagem, isso é fundamental, porque essa aprendizagem, ou essa formação com muitas fragilidades, né, isso cria uma série de problemas lá na frente. Então, se não aprender aquilo que tem que ser aprendido, né, nas etapas da educação básica iniciais, lá na frente vai trazer problemas, né, e não só problemas em termos cognitivos, mas problemas de mercado de trabalho, problemas sociais, problemas econômicos, né?
Então, a aprendizagem é uma coisa muito importante, é um tema fundamental e um direito, né? Por isso que você está absolutamente certo. Como é que a gente pode criar ações que garantam esse aprender, né? Mas então, essa era a questão que eu estava discutindo, né? A cultura corporal do movimento tem a sua parte cultural, sua parte sociológica. A cultura corporal do movimento tem a sua parte pedagógica? Tem a sua parte pedagógica, por quê? Trabalha processos de construção de valores, né? Então, quando a gente fala da cultura corporal do movimento, o esporte, a capoeira, as ginásticas, as lutas, vão contribuir na construção de valores, né? No desenvolvimento da competência socioemocional, aprender respeito, desenvolver empatia, solidariedade, amor, amizade, confiança, autoestima. Então, tem todo um repertório de construção de valores, né? Então, a cultura corporal tem todas essas dimensões, né? E quando a gente fala da cultura corporal do movimento também, eu preciso do conhecimento da fisiologia também. Eu preciso do conhecimento da fisiologia para entender que a cultura corporal do movimento vai produzir alterações fisiológicas, né, alterações metabólicas, né, ela vai melhorar, né, as minhas condições aí funcionais. Então, eu preciso também desse conhecimento da fisiologia, porque quando eu me movimento, né, se a gente pensar qual é o conceito de atividade física, né, todo e qualquer movimento que tem aí um gasto de caloria acima dos níveis de repouso. Eu preciso do conhecimento fisiológico para discutir cultura corporal do movimento, né? E quando eu me movimento, a cultura corporal do movimento, eu também estou produzindo uma série de alavancas, que é a área do professor Paulo, né? Eu tenho a contração muscular, eu tenho o movimento articular acontecendo, eu tenho toda uma questão das alavancas, né? Eu tenho os movimentos acontecendo, então eu também preciso de um conhecimento biomecânico, né? Então, a cultura corporal do movimento, ela vai abrindo uma série de possibilidades, né? Ela dialoga com uma diversidade de campos de conhecimento, né? Que foi um pouquinho que eu falei no comecinho da nossa aula, né? Ricardo, só tenho uma dúvida agora, que eu estou olhando aqui para o tempo, eu estou vendo que já são 8h26, se não tem a aula do professor Everton, como é que está a dinâmica e tal, para eu também não... O Everton não vai conseguir participar por causa tá da internet lá, e eu tenho certeza que agora ele estaria corroborando na fala dele, porque tem muito, eu vi nos slides dele, ele ia falar da questão de hormônios através da possibilidade da prática de exercício com atividades que você gosta, né? Segundo a sua cultura, que é o que você acabou de falar. Eu tenho certeza que ele iria falar, eu tenho certeza que eu conheço sobre a questão hormonal, que também beneficia. E é uma pena. O que eu acho que você pode... A gente tem uma atividade, eu e você, 9 horas, é isso? Sim. Então, perfeito. Você fica à vontade. Poder organizar minhas ideias aqui para como é que eu vou caminhar. Se eu ponho mais objetividade e só para organizar aqui o itinerário, né? Você pode ficar à vontade, que depois dessa aula eu encerro, aí eu entro na sua live, tá bom? Então, 9 horas é o compromisso que eu sei. Professor Paulo, então tá bom. Professor Paulo, até agora o senhor está só aprendendo. Eu acho que o professor Paulo é aquele cara que continua aprendendo. Pelo amor de Deus. Ele não ajuda a gente a aprender, ele não fala nada. Fique à vontade, viu, professor? Tudo bem. Então, eu vou pedir então um espaço aí para fazer um pequeno comentário, aproveitando um pouco aí dos comentários do Eduardo, né, e de todos aí, né, que participaram. Eu acompanhei aqui, observei fiz algumas anotações e pensei no seguinte: lá para o curso de Educação Física, quando a gente inicia lá numa disciplina, cinesiologia, a cinesiologia é uma ciência que estuda o movimento. Então, eu procuro colocar, dentro desse contexto, eu procuro colocar o seguinte, que há uma diferença básica entre você estudar o movimento, que é um fenômeno que se limita à questão músculo-articular, né? A análise da estrutura articular, da estrutura ligamentar e da ação dos músculos. Isso é uma ciência que estuda esse movimento.
E o contexto, quando a gente coloca assim, a ciência do movimento, cinesiologia, estuda o movimento humano. Agora, o que estuda, qual é o objeto de estudos da educação física, que é o que está sendo aí, né, analisado nesse momento? Aí nós temos que inverter um pouco essa lógica. Seria, então, a ciência que estuda o homem em movimento, e não o movimento do homem. Então, a educação física ela é um fenômeno que estuda o homem em movimento inserido dentro de um contexto, dentro de um ambiente, e ele interagindo com esse ambiente. E essa adaptação que ele sofre ao meio ambiente, ela é estudada por diferentes áreas de interesse, de conhecimento. Então, você tem uma análise biológica desse fenômeno, você tem uma análise psicológica, você tem uma análise sociológica e você tem também uma análise política, como foi colocada, e cultural. Então, à medida que você está inserido dentro do contexto da educação física, a ciência da educação física, ela não pode se limitar ao aspecto da cinesiologia, porque ela é muito maior do que a cinesiologia. Ela é muito mais ampla. Então, nós temos como objeto de intervenção o movimento humano, mas o homem em movimento. E, dessa forma, nós vamos sempre, dentro da metodologia dos trabalhos científicos, nós temos uma estrutura que nós separamos, né? A variável interveniente, né, que é a variável de intervenção, e uma variável resposta. Então, uma é independente e a outra é dependente. A variável independente, que é essa da intervenção, na educação física, é o homem em movimento. Então, que alguém parar você em algum lugar e perguntar o que você estuda? Você estuda o homem em movimento. E quais são as variáveis dependentes desse fenômeno? Como é que a gente estuda esse fenômeno? Aí nós temos N formas de estudar o fenômeno. Nós podemos criar variáveis dependentes no cenário biológico, e dentro dessa categoria nós podemos também encontrar várias divisões. Nós podemos estudar esse fenômeno, as adaptações desse fenômeno, no contexto social, na forma como os seres humanos se relacionam, né? A questão da comunicação, da afetividade, da expressão, né? Nós temos também um contexto interessante, que é a comunicação por movimento sem a palavra, a comunicação por gestos, né? Você expressa o seu sentimento por movimento. Lá no começo da história da cinemática, né? Ela não tinha o som. O cinema era mudo. A comunicação era feita por gestos. Então, quando estudamos o fenômeno movimento, nós temos várias possibilidades. Então, quando você interage com um grupo multidisciplinar, você consegue perceber o quanto esse processo, quais são assim, o contexto da contribuição do movimento na promoção da saúde, na promoção do bem-estar social, na promoção do estado emocional, né, psicológico, na promoção do conhecimento, na questão aí que foi colocada, né, do estudo da história, da geografia, porque isso você tem, é uma ferramenta de trabalho. Você pode utilizar essa ferramenta de N formas diferentes. Então, eu consigo perceber que essa abordagem que vocês estão fazendo é de extrema importância até para o acadêmico aí do curso de Educação Física, porque ele consegue ter uma oportunidade de conhecer essas diferentes possibilidades dele se especializar dentro do curso. O curso não é uma área, não tá, essa dicotomia por disciplinas, às vezes ela fere o contexto do universal, do conjunto da obra. Então, eu penso que essa oportunidade, esse debate, essa discussão, essas reflexões, elas contribuem sobremaneira na construção do conhecimento, especialmente para o aluno em fase de formação acadêmica. Porque ele tem a oportunidade de ver, muitas vezes ele inicia o curso pensando que a educação física é uma coisa, e dentro do processo ele vai agregando novos conhecimentos, ele vai evoluindo, ele percebe
que ele abraçou uma ciência com uma extensão muito maior, né? Com uma área de interesse muito maior. Então, eu acho que, assim, eu participo, né, em gênero, número e grau também do que foi colocado, concordo plenamente, e acho que nós temos que buscar essa discussão também, né, em relação ao que você pode interagir com essas áreas, usando aquela lógica dos modelos de pesquisa, uma variável independente sendo sempre o homem em movimento, e as variáveis dependentes, a intervenção desse homem com o meio ambiente, no contexto biológico, psicológico, social e cultural. E dentro desse cultural entra também os aspectos políticos, né, que estão inseridos dentro desse contexto. Então, acho que esse é um pequeno comentário que eu queria ter participado aí com vocês. Tá bom, Felipe? Prazer. Que delícia, que delícia. Nossa, que delícia, que oportunidade maravilhosa. O professor Paulo, assim, realmente nos acolhe, né, e nos dá essa oportunidade de refletir com essa profundidade. Perfeito, muito obrigado, professor Paulo. Eu também faço das reflexões que o senhor trouxe aqui, as minhas reflexões também, absolutamente alinhadas, né, dentro de uma perspectiva sistêmica, multi-interdisciplinar, transdisciplinar também, e perfeito, eu acho que é isso, né, a gente precisa abrir a nossa mente, expandir as nossas possibilidades, os possíveis da educação física. A educação física é apaixonante, a educação física é uma área que historicamente não tem recebido o seu devido valor, né? O professor Paulo traz aqui uma questão que eu acho fantástica, né? Que é a educação física como linguagem, né? O movimento humano enquanto uma possibilidade de comunicação, né? Comunicação não verbal. Isso também é um tema importante, viu, Ricardo? Porque a BNCC coloca a educação física na área da linguagem, né? Então, qual é o sentido da educação física estar na área da linguagem? Então, isso é uma discussão muito importante que a gente precisa debater mais sobre isso, né? Então, perfeito. O professor Paulo trouxe contribuições importantíssimas, né? Eu ficaria ouvindo o senhor falar aqui umas 2 horas, que a gente vai se deliciando com esse capital de conhecimento, né? Muito legal mesmo. Eduardo, professor Paulo, obrigado. Eu acho que para a semana que vem, nas outras semanas, a gente vai estar conversando para ter mais esse momento, tá bom? Vou perguntar do tempo de vocês, o Everton também. E aí, Eduardo, você fica à vontade em você ir finalizando. Sim, tá bom. Nosso compromisso 9 horas, você que vai finalizando, tá bom? Deixa na tua mão. Um abraço, fica aí. Tá, beleza, então. E aí a gente vai agora encaminhando aí as nossas análises, né, para uma questão com relação e já entrando agora, né, Ricardo, no tema mesmo da corporeidade, né? Porque a gente falou da cultura corporal do movimento, na perspectiva sociológica, antropológica, filosófica, né, porque tem a ver com a existência humana, né, então, enfim, esses aspectos também dos conhecimentos biomecânicos, fisiológicos, cinesiológicos, psicológicos e tal. E aí agora eu gostaria de fazer uma relação, uma conexão com a questão da corporeidade, né? A corporeidade é um campo de conhecimento, né, Ricardo? Corporeidade é um campo de conhecimento filosófico que vai, de alguma maneira, entender que a nossa relação com o mundo é uma relação de corpo. Quer dizer, é pelo corpo que eu vou interagir com o mundo, né? É pelo corpo que eu vou interagir com o outro. Então, quer dizer, a minha forma de ser e estar no mundo, ela é corporal, né? Então, só para trazer esse contexto, não vou me aprofundar, mas a corporeidade, ela vai trazer essa questão, né?
que a minha relação com o mundo é uma relação corporal. E ao estabelecer uma relação com o mundo, que é uma relação de corpo, né, é uma relação de experiência. Então, assim, ao me relacionar com o mundo, eu estou vivenciando experiências, né? Então, eu vivencio a experiência de escutar, eu vivencio a experiência de olhar o mundo, eu vivencio a experiência de sentir o mundo, eu vivencio a experiência de cheirar as coisas, de sentir o gosto das coisas, né? Então, nessa vivência das experiências, eu vou construindo significados. Então, a corporeidade é um campo de conhecimento que lida com isso, né? Com a construção de significados a partir da minha relação com o outro, a partir da minha relação com o mundo, né? Então, quando eu entro na roda e jogo capoeira, né, eu estou tendo uma experiência corporal com o jogo da capoeira, interagindo com a roda, interagindo com o outro, e naquele momento eu estou vivenciando uma experiência de jogar capoeira e construindo um significado. Então, basicamente, de modo bastante assim objetivo, né, a corporeidade estuda isso. A minha relação com o mundo é uma relação, como o professor Paulo falou, né, é uma relação de movimento. A minha relação com o mundo é uma relação de motricidade, de movimento. Só que pela corporeidade eu vou entender que ao me movimentar, por exemplo, eu estou vivenciando uma experiência do me movimentar e construindo significados naquela experiência, né? E aí a palavra experiência para a corporeidade é uma palavra muito importante, porque a experiência é sempre única. Então, eu estou falando aqui um monte de coisa, vocês estão vivenciando a experiência de ouvir o Eduardo e cada um está construindo um significado. Então, basicamente, a corporeidade estuda essas questões aí, né? Então, por que é bacana? Porque a cultura corporal do movimento, pela linha da corporeidade, nos ajuda a compreender que a cultura corporal do movimento, ela permite que vivenciemos experiências. E aí estamos construindo, dentro da cultura corporal do movimento, um portfólio de significados, né? Um leque de significados. E eu acho isso muito importante, Ricardo e professor Paulo, porque a gente começa a entender que a cultura corporal do movimento, ela vai ajudar muito na nossa vida. Porque em que pese que as questões da fisiologia são importantes, é claro que são, as questões biomecânicas, o gasto calórico, o aumento da força, o aumento da flexibilidade, todos esses aspectos são importantíssimos para a vida do ser humano, né? Porque a gente sabe que, né, como foi falado no começo pelo professor Everton, né, esse estilo de vida hipocinético ou sedentário vai acarretar uma série de desdobramentos, né, para a nossa condição corpórea e tal. Mas a cultura corporal do movimento, ela vai ajudar a gente, Ricardo, enquanto professor de educação física, nessa construção de significados, que aí eu posso, a partir da cultura corporal do movimento, do esporte, dança, capoeira, etc e tal, construir significados como respeito, empatia, solidariedade, sustentabilidade, inclusão social, democracia, né, questões realmente do respeito à diversidade cultural. Então, eu acho que com essa ideia de construção de significados, né, a gente consegue realmente dar uma importante contribuição, né, para a educação física, sobretudo na área mais educacional, né. Então, esse era o enfoque, assim, né, da nossa discussão, com relação à questão da cultura corporal, do movimento da corporeidade. E agora, Ricardo, eu gostaria, né, de abrir para ver se o pessoal tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, alguma contribuição, algum acréscimo, né? Você pode também até deixar seu e-mail aqui, seu contato aqui por escrito depois, e aí, se caso alguém
lembre depois também, pode contactar, acho muito importante. Eu sempre falo para vocês, alunos, que me preocupa muito a formação de vocês, porque vocês serão amanhã os professores do meu filho, da minha filha, do meu vizinho da esquerda, do meu vizinho da direita. Vocês serão os professores. E eu quero que vocês entreguem para os meus filhos o melhor, que é o que eu, nessa aula aqui hoje, por exemplo, são informações que de gabarito, de tamanha importância, né? Eu me recordo eu participando de encontros como esse, presencialmente, com pessoas tão importantes quanto essas que estão aí, e pagando o valor que eu não tinha disponível na época, era um investimento. O Everton me pegou como dono de academia, sabia que eu participava de vários cursos. Cada encontro desse que havia nesse momento aí, era desembolsado 150, 200, 300 reais por cada encontro. E vocês estão tendo oportunidade dentro de casa. Acho que isso é muito importante, viu, gente? Você tem a obrigação de dar rasteira na gente amanhã no sentido de conhecimento. Sem dúvida. Então, no terceiro semestre, e adquirindo tamanho e conhecimento. Isso é muito importante. Eu que agradeço, viu, professor? Olha lá, ó. Isso, já está deixando os dados, pode deixar pergunta também. Se alguém quiser fazer pergunta agora, professor Everton, adoro sua palestra, uma pena que não poder assistir. O Everton vai entrar na próxima semana com outra turma e na outra com vocês de novo, e eu vou convidar esses professores que estão aqui, tá bom? Professor, finaliza aí, agradece o que tiver que agradecer, que a gente tem que entrar 9 horas na sua aula. E agora eu que vou invadir a sua aula. Eu agradeço, né, o Ricardo, a oportunidade, né, presença também do professor Paulo, uma honra, né, de verdade, uma satisfação muito grande poder estar aí com o senhor aqui nesse diálogo, né, a convite do professor Ricardo, a presença do professor Everton também, que aí de oscilação de sinal produzir aí a sua discussão, mas aí semana que vem, acho que aí ele volta, né, Ricardo? A gente vai estar junto aí para poder prestigiar, né, o seu conteúdo, e agradeço, né, a presença de todos, né, que interagiram conosco aí, a Angélica e a Jaqueline, né, os demais já não puderam ficar até o final, eu entendo, porque realmente, às vezes, tem alguns outros compromissos, é normal, e agradeço, Ricardo, fiquei imensamente feliz, né, pela oportunidade que você deu para a gente aí, de poder partilhar um pouco das nossas pesquisas, né, com o pessoal, e a gente espera que, de alguma maneira, tenhamos aí contribuído para a formação do pessoal. Agradeço imensamente, e daqui a pouco estamos juntos. Eu que agradeço, Angélica, muito obrigado. Eu que agradeço. Paulo, você vai falar aí. Sabe o que acontece, Eduardo e Paulo, e Everton e alunos? Tem um filósofo que falava, Spinoza, Baruch de Spinoza, que falava assim, não há atos desinteressados. E o meu interesse é, assim, que esses alunos estejam bem preparados para amanhã atuar na sociedade, e por acaso meus filhos estão nessa sociedade, então eu quero o melhor para eles. Eu que agradeço. Professor Paulo, finaliza aí para a gente encerrar, por favor. Um abraço a todos aí, mais uma vez, um prazer especial estar aqui com vocês, uma oportunidade ímpar, né, em poder trocar essas informações, interagir, enfim, e acompanhar toda essa rapaziada aí que está em fase de formação acadêmica, isso é muito importante, né, já demonstra interesse em estar aqui acompanhando essas discussões, essas análises, gostei muito e aprendi bastante, foi muito bom. Abraço a vocês, boa noite a todos, tudo de bom, fiquem com Deus, tudo de bom. Fechou. Aí é o seguinte, vocês vão saindo, eu sou o último a sair aqui, e Eduardo, como é que eu entro? Eu tenho que entrar pelo seu, como é que é o endereço lá mesmo? Vai ser no Instagram, né? Fala aí. Vai ser no Instagram? Como é que é? Não saiu aí, hein? Tá sem áudio. Agora. Opa, estava com o áudio desabilitado. Vai ser pela Double Age Educação, né? Como é que é isso aí, mano? Você vai me mandar o link? Aqui. Você vai me mandar o link? Na verdade, pelo Instagram, você vai ter que
colocar lá no procurar, Tá. aí você digita lá Double A de Educação, eu vou te mandar pelo WhatsApp agora, aí Tá. você segue, e aí quando eu entrar, tiver lá ao vivo, você já entra. Então, eu espero você me enviar pelo Zap, é isso? Vou te mandar, é Double A de Educação, vou te mandar o nome da empresa, Tá bom. que eu trabalho nessa empresa, né? Estou trabalhando com esses Entendi. caras lá. Aqui só tá nós dois agora. Só tá a gente mesmo, né? Foi muito 10, muito proveitoso, hein? Que legal. O pessoal não consegue ficar até o final, isso é normal, viu, cara? É normal. Não, eu quando dou aula para eles, passou de 8 horas, eu já começo a finalizar. Eles já estão até acostumados comigo. E eu já estou acostumado com eles, essa é a verdade. Não, é porque realmente não é fácil segurar o pessoal esse tempo todo. É a maturidade, faz parte. A gente já está num período assim que a gente valoriza muito mais. A nossa relação com as coisas é uma outra relação, né? Eles ainda não conseguem manter esse nível aí de conectividade. Chega uma hora que eles cansam mesmo, né? Enfim. Eu mandei para você, Double A de Educação. Ó, eu estou abrindo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou até fazer um esquema para você visualizar se é isso mesmo. Ó. Estou jogando aí na tela. Compartilhar. Estou compartilhando para você me ajudar, se é isso mesmo. Ó. Você vê que eu acho que você não visualiza, você não visualiza a internet, né? Comigo aqui, né? Aqui está escrito aqui, ó, o Workshop Internacional, é isso mesmo? Não, você tem que entrar no Instagram. Instagram? Acho que é melhor pelo celular, não é? Será que é melhor pelo celular? Pode ser Eu acho também. é bom a gente fazer a live pelo celular e o bacana é fazer a live pelo 4G. Pelo 4G? Não pelo Porque Wi-Fi? pelo Wi-Fi geralmente começa a dar problema, hein? Mas o meu aqui é muito bom, mano. Não, então beleza, então beleza. Se eu ver que tá ruim, eu troco. Agora, E se você vê que começou... Calma aí, deixa eu puxar aqui. Tô abrindo o Instagram. Então eu vou digitar esse Double Wade aqui. É só digitar aqui, aparece? Isso, só digitar que aparece. Double A de Educação. Deixa eu ver aqui, ó. Não, já tinha. Tá escrito Double, tem um H, o underline educação, não é isso? Isso, perfeito. Você já está seguindo já? Já estava seguindo. Então, perfeito. Então aqui perfeito. Eu clico em cima aqui e você que libera, é isso? Isso, eu vou... Quando você entrar, você vai entrar, aí eu vou te mandar o convite e você aceita. Só não sei se eu consegui entrar. Apertei. Não, mas ainda eu não entrei, né? Eu não entrei ainda. Tá bom, já estou aqui. Ainda vou tomar um cafezinho ainda, vou ir no banheiro rapidinho e... E eu vou fazer a mesma coisa. Abração, professor. Até já já. Porra, cara, obrigado, viu, cara? Curti pra caramba aí, não sei... Vai ser 10, vamos fazer mais. Eu procurei ser o mais assim, inteligível possível, né? Espero que o pessoal tenha aproveitado alguma coisa aí. Me mandaram bastante coisa no Zap aqui. Pô, caraca, o cara fala demais, papapá. Muito legal isso aí, viu? Se fala demais, precisa ver qual que é a conotação, né? Fala assim, não que fala demais. O cara é muito bom na falatória, sem slide. Beleza. Não, tô brincando, tô enchendo o saco também, bacana. Mas são importantes reflexões, né, o Ricardo? Importante essa galera toda aí começar a abrir a mente e tal, né? Não ficar tendo aquela visão muito fechada, achar que educação física é só trabalhar, por exemplo, como personal. Personal é uma possibilidade maravilhosa, mas existem outras também, né? Existem outras tantas possibilidades para o cara. Não é só musculação, né? Tem esportes dos mais variados, tem escola, tem terceira idade, tem grupos especiais, tem laboral, tem um monte de coisa que dá para o cara fazer com a educação física, né? A gente morre e não consegue trabalhar com tudo, essa que é a verdade. Nem a pau.
Nem a pau. Ó, a gente já se fala aqui, vai tomar um café, tá bom? Beleza, irmão. Até daqui a pouquinho, então. Valeu. Fechado. Vou preparar as coisas aqui. Obrigado, Obrigado, viu, irmão? Ó, vou te enviar, eu vou fechar aqui, tá salvo aqui, ó. Deixa eu até encerrar. Dá licença aqui. Eu vou te enviar esse link já já, tá bom?